Olá! Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do estímulo da oralidade. Eu sou Elane Benevides Simões, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. E atualmente eu realizo um trabalho com crianças no AMMI na faixa etária de 3 e 4 anos. Sou proprietária da empresa Concep, a qual ela presta consultorias para as escolas, faz um trabalho de formação e orientação para professores, pais e alunos com necessidades especiais e com dificuldades, com defasagem educacional. Todo esse trabalho ele é realizado de uma maneira que é para colocar sempre para o estímulo, para o desenvolvimento. Então, qualquer situação que é realizada é sempre visando o estímulo, o bem-estar e o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem adulto. Esse período foi a Semana do Bebê, que é a nível nacional, e todo mundo faz algo voltado para essa Semana do Bebê. Quando é realizado esse trabalho, é pensado em ações, em direitos, em garantias dos direitos para o desenvolvimento e para o bem-estar das crianças, no caso dos bebês. Por que se fala dos bebês? A primeira infância. E aí não é bebê só de recém-nascido. A primeira infância ela é compreendida do nascimento até os 6 anos de idade. Então, ela perpassa aí por um pouco mais desse bebê, uns bebês um pouco maiores, aí, um pouco mais atentos para esse desenvolvimento. O objetivo desse trabalho é atrair os olhares para essa primeira infância, para tudo o que é necessário para que tenha um pleno desenvolvimento no futuro. Então, tudo que é realizado, que é feito neste período, é visando lá na frente. A criança como um todo, o jovem como um todo, o adulto como um todo. E tem coisas que são realizadas aqui, nessa primeira infância, e que elas se perpetuam para a vida toda. Quando se fala nesses primeiros anos de vida, que são essenciais para garantir esse pleno desenvolvimento, aí a gente entra nesse tema que é a importância do estímulo à oralidade. Como falar, o que ensinar, o que incentivar. Essa primeira infância, como eu já disse, é o período do nascimento até os 6 anos de idade, onde a criança aprende de tudo, inclusive a descobrir o mundo à sua volta. Ela aprende a reconhecer as pessoas, os sons, as partes do corpo, aquilo que gosta ou não de comer. E aí, só abrindo um parêntese aqui. Nesse aquilo que gosta ou não de comer, tem que ser apresentado à criança algo para que ela aprenda a gostar ou não. Se você nunca der para ela uma cenoura, uma beterraba para comer, ela nunca vai saber se ela gosta ou não, porque nunca foi apresentado. Então, essa questão da alimentação, vocês vão ver que também é fundamental. E você vai me dizer assim, Elaine, tem nada a ver a alimentação com a fala? Tem a ver com a deglutição, tem a ver com saber mastigar, com engolir, tem a ver com um monte de coisa, além dessa questão de nutrientes que são necessários para esse desenvolvimento. E aí tem uma frasezinha, uma pergunta. Você sabia que 15 minutos de brincadeira com o seu bebê, com o seu filho, com a sua filha, você está ajudando a desencadear milhões de conexões cerebrais? É isso mesmo. Não é exagero esse milhões, não, é real. Essas conexões cerebrais, elas são o processo que faz com que os bebês sintam o cheiro, ouçam, vivenciem o mundo. E é através dessa conexão em rede pelos neurônios que é transmitida a mensagem do cérebro para todo o sistema nervoso. Então, é necessário que a criança tenha esses estímulos para poder desencadear todas essas conexões. Se não houver esses estímulos, não tem como ela ter esse pleno desenvolvimento. Durante os primeiros 1000 dias da vida da criança, ou seja, os 3 primeiros anos de vida, o cérebro da criança se desenvolve numa capacidade de uma velocidade única. Só nesse período é que ele tem esse pleno desenvolvimento. Depois disso, ele continua tendo desenvolvimento, sim, mas só nesses primeiros 3 anos é que essa capacidade, essa plasticidade, ela é absurdamente assim
incomparável com qualquer outro ano da sua vida, 4, 5, 60, 70. Então, nesse período, é o que ela faz essas conexões, como eu disse, de sentir o cheiro, de reconhecer e conhecer as pessoas. E eu digo que é como se fosse assim, um HD novinho, zeradinho, né, que tá limpinho, pronto para ser armazenado novas e úteis informações, aquilo que é necessário para que ela possa aprender hoje, que vai ser utilizado no futuro. Então, esse HD zeradinho, dá pra gente colocar um monte de coisas legais, e não, quando eu digo colocar, a gente não é de incutir na cabeça da criança aquilo que é o que a gente quer, não. É de dar para ela todas as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de dar para ela condições para essa plasticidade acontecer. Quanto mais repertório você oferecer para a criança, melhor vai ser para o desenvolvimento dela. Então, tem 3 pontos que são super importantes para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento dessas crianças. Proteção e cuidado, deixar a criança se desenvolver no seu tempo sem comparações. O filho do fulano já fala, o meu não fala. O filho do fulano faz isso, o meu não fala. Cada um tem o seu tempo. Tem uma padronização de faixas etárias, o que pode, o que não pode, que a criança faz ou não faz nesse período. Mas isso é para a gente ter uma base. Não quer dizer necessariamente que se a criança não está fazendo aquilo naquele período, ela tem algum problema. Pelo contrário, às vezes é só mesmo falta de estímulo. Se ela não tem o estímulo, ela não vai conseguir se desenvolver. E não que ela tenha algum problema com relação a isso. Então, a gente tem que ficar atento com essas comparações e deixar a criança ser criança, fazer as suas experimentações, ter as suas experiências. Então, cada ser é único, é exclusivo. Então, não adianta você querer determinar uma coisa que para você foi bom, para o seu filho não vai ser, ou vice-versa. Segundo ponto é esse estímulo e o incentivo, que é o que a gente está falando o tempo todo. Se não tiver estímulo, a criança pode ter todas as altas habilidades do mundo, mas se ela não for estimulada, isso vai ficar escondidinho num canto, vai ficar perdido, vai ficar sem ser aproveitado. Então, apresentar situações para que ela possa ampliar o seu repertório, não só de fala, que é o que a gente está focando hoje um pouco exclusivamente, mas de um tudo, de andar, de se locomover, de pintar, de dançar, de escrever. Então, tudo que a criança pode fazer, ela tem que ter um estímulo e um incentivo, porque senão isso acaba não acontecendo. Eu digo que as crianças nesse período, né, de 1 a 6 anos, até às vezes um pouquinho mais, ela é uma esponja, ela capta tudo que é colocado para ela, tanto positivo quanto negativo. Então, se você também está oferecendo só coisas negativas para o seu filho, ou deixando que ele absorva só essas coisas negativas, automaticamente ele vai ter só coisas negativas no futuro para apresentar. Agora, se você oferece coisas positivas, coisas boas, coisas construtivas, coisas que vão fazer com que ele se desenvolva futuramente, então você está auxiliando para que esse desenvolvimento aconteça de forma saudável e bem plena. E aí, a alimentação saudável, com proteínas, nutrientes e vitaminas, porque sem isso aí é impossível qualquer desenvolvimento. Então, precisa-se dessas proteínas, dessas vitaminas, para que a criança tenha um bom desenvolvimento físico, né? Aí vem também o mental e o intelectual, que é o cognitivo. Mas a alimentação, ela é base fundamental. E aí, a gente fala desse estímulo para as primeiras palavras, que é tão importante quanto a questão da alimentação. Se você não estimula o seu filho para falar, ele não vai falar, ele não vai ter o que conversar, não vai ter com quem conversar. E aí eu digo que essas primeiras palavras são fundamentais. Quem aqui nunca, quando a criança falou papai ou mamãe pela primeira vez, não abriu um sorriso de um lugar, de um lado para o outro, não ficou muito feliz, não ficou muito contente com tudo isso? Quem aqui não? De olha a primeira palavrinha, olha, falou isso, pediu aquilo outro. Então, se isso é bom para o adulto ouvir,
Imagine para a criança a realização para ela de estar, ó, eu estou produzindo o meu próprio som, eu estou conseguindo falar, estou conseguindo me expressar. E às vezes a fala, ela vem carregada também com as expressões faciais, as caras e bocas, que essas caras e bocas, elas fazem 1 milhão de conexões neurais a cada segundo. Não é exagero. E aí eu brinco muito assim, eu não falo só com a boca, né, com os lábios, eu falo com as mãos, eu falo com a cara, com o olho, com a cabeça. E aí até é estranho, porque às vezes quando eu tô fazendo algum trabalho, como eu fico muito assim, aí todas as fotos que saem, eu saio meio assim, ó, meio viradinha, meio tortinha, a boca torta. E aí quando vai tirar alguma foto que é necessária, pera aí, deixa eu parar de falar, sossegar. Aí vocês batem a foto, porque senão eu saio toda assim, ó. A gente já cansou de tirar a foto umas 10 e não tem uma que eu não saísse com a cara e a boca meio atravessada, porque eu gesticulo muito. Então eu falo com as minhas mãos, eu falo com a minha cara, com os meus olhos, com as minhas caras e bocas. Então assim também são, né, as crianças. Às vezes elas estão fazendo alguma coisa, você já sabe assim, deu ruim, ó, foi mal. Aí faz, foi, que tá tudo bem. Então assim, caras e bocas também são uma forma de se expressar. E aí você me pergunta assim, Elaine, como que eu faço esse estímulo para a criança poder falar? Eu trabalho, eu não tenho tempo, não dá. E aí eu vou te dizer assim, dá sim. Não é, a gente fala essa frase que é clichê, que é para tudo, mas você não é a quantidade, é a qualidade. Você não fica 2 horas falando do seu filho. 5 minutinhos, 10 minutinhos já é suficiente. Quer um exemplo? Na hora da troca de fraldas, na hora das refeições, na hora do banho, contando uma historinha, vendo um desenho, passeando. E aí eu vou dizer para vocês que no ano passado eu tinha uma turminha de 2 e 3 anos. O momento da troca de fralda era o momento de maior conversação com aquela criança. Durante todo o período ela não conversava muito, ela era mais caladinha, mas naquele momento ali que estava só eu e ela para troca de fralda, aí eu falava, ó, agora eu vou te deitar, eu vou colocar você aqui, eu vou passar, quando estava muito frio, né, ó, eu vou passar o lencinho que vai estar geladinho, então você vai sentir geladinho, aí já dá uma risadinha, geladinho, pro. Então assim, foi criando com essa criança aquele momento de conversação na hora da troca de fralda. Então, assim, aí ele foi se soltando, foi falando, aí foi contando casos. Aí tinha dia que a troca de fralda tinha que demorar um pouquinho mais, porque ele não tinha terminado de contar a historinha do que tinha acontecido com ele em casa, do que ele viu, do que o papai falou, do que a mamãe falou, do que ele comeu. Então, assim, essa troca de fralda foi a conexão que a gente conseguiu fazer para ter essa conversação, esse diálogo. E a partir daí, sim, eu consegui trazer para a sala de aula, ó, a gente conversou lá dentro, aí a gente vinha conversando no caminho, do banheiro até a sala de aula, e aí na sala de aula eu continuava, perguntava, você consegue falar? Lembra lá no banheiro que a gente conversou? Acabou. Hoje é um tagarela de mão cheia, fala de tudo, conversa de tudo, conta de tudo, e que quando a gente para avaliar como é que ele era o ano passado e como é que ele está esse ano, você não fala que é a mesma criança. Mas por causa disso, né, por causa desse estímulo, desse incentivo e dele sentir segurança de poder falar, de poder dizer. Então você pode fazer isso também com a sua criança, na hora que está lá na hora do almoço, na hora do lanche, né, na hora do jantar, ó, e aí, o que você gosta daqui na hora de comer? Qual que é a que você prefere? Como é que você prefere? Você consegue colocar sozinho na boca? Então, assim, conversar, gente, diálogo é a melhor coisa do mundo. Nós, adultos, o que a gente mais sente falta? Ter alguém para conversar, ter alguém para desabafar, para dizer. E por que para as crianças é diferente? Elas também precisam conversar, se expressar, dizer. E parem, pelo amor de Deus, parem de querer falar pelas crianças, deixem elas se expressarem. Mas lá na frente tem um outro slide que é mais disso aí de dica, então deixa eu falar ele mais na frente. Então, o que você precisa ficar atento? Elaine, a minha criança está com dificuldades, ela não fala, ela não se expressa, eu não consigo saber o que ela quer dizer. Então, quais os sintomas? De novo, gente, isso aqui é uma base. Nunca pegue uma coisa, uma fala isolada para poder você
falar assim, o meu filho tem problema, só por uma situação. Calma, tem que se avaliar todo um contexto, tem que se avaliar a criança, todas as situações, para poder dizer se ela tem realmente um problema ou não. Tá? Não vai pegando todas as situações. Lembra que lá no início eu falei, sem comparativos, de comparar um com o outro? Então, calma, mas é só uma situação para vocês ficarem atentos. A criança demora para falar as primeiras palavras, o papai, mamãe, né, ou alguma coisa que queira, o bico, a chupeta, a água. Então, ela tem essa demora muito longa para falar. O que se espera é que no primeiro aninho de vida, a criança já pronuncia algumas palavras, de forma embolada, de forma meio confusa, mas fale, e a partir daí isso vai se desenvolvendo. Não tem uma menininha na internet, que eu não lembro o nome dela, eu fiquei de pesquisar e anotar e acabei esquecendo. Essa menininha na internet, ela fala de tudo, fala palavras difíceis, complicadas, e todo mundo fica assim, que maravilha. Ela tem uma habilidade, só que ela o tempo todo está sendo estimulada para manter essa habilidade. Se ela não for, essa habilidade dela vai ficar perdida. Então, assim, todas as crianças são capazes de fazer igualzinho a ela? Igualzinho não, mas bem próximo sim. Só precisa ter o estímulo. Dificuldade em pronunciar as letras, tanto vogais quanto consoantes, quanto alguns fonemas. Então, a criança não consegue fazer essa pronúncia, ela vai falar uma coisa e sai outra, e ela às vezes se enrosca e não sabe como dizer. Quietude ou pouca comunicação, aquela criança que responde sim, não, só com a cabeça, tá jóia, então ela não fala, não é muito de se expressar verbalmente, ou é muito quietinha no seu canto. Fala de difícil compreensão, fala às vezes alguma coisa que a gente não consegue entender o que ela está dizendo, e aí é que entra o maior erro dos pais. A criança está falando, ainda não consegue se expressar bem, e o pai e a mãe tentam adivinhar o que é. É isso, é aquilo outro, e não está ajudando a criança, tá? Deixa a criança se expressar, porque isso faz com que ela pense e consiga verbalizar aquilo que está pensando. Erros em pronunciar palavras de maior complexidade, que são as sílabas complexas. Pra, crá, pré, cli, dentre outros. Então, ela não consegue fazer essa pronúncia de forma adequada, porque a língua não permite que ela faça isso. Alteração na sonoridade das palavras. Dificuldade em movimentar a língua adequadamente. Tem crianças que elas vão falar alguma coisa e aí é tudo muito baixinho, a gente não consegue entender nada. Quando fala, a gente tem que ficar, oi, o que é? Fala mais alto. Então, assim, fala muito, muito baixinho. Ou fala já escondendo atrás, assim, o rostinho atrás do papai, da mamãe ou da vovó. Então, assim, essas dificuldades também para poder se expressar são sintomas de que a criança precisa de um apoio maior, né? Um incentivo, uma atenção maior para algumas situações aí. A fala monótona ou instabilidade na fala. Essa fala monótona, como eu disse, se já for em alguma palestra, algum trabalho que a pessoa está lá e está assim, pois hoje nós vamos falar de oralidade. A oralidade, a gente não dá conta. Fica uma coisa cansativa, pesada, dá sono. Então, assim, como que é uma fala que cativa as pessoas? A pessoa fala, faz uma brincadeira, faz todo mundo dar uma gargalhada, tem uns que fazem a gente chorar, e aí você vai indo e nem vê o tempo passar. E as pessoas que têm essa fala monótona, pausada, e tudo naquela mesma linha de sonoridade, que não muda, não tem alteração, a gente não dá conta de ouvir, tá? Então, isso também é um problema, é um dos sintomas. E essa instabilidade e limitação na articulação dos fonemas falta de clareza na produção dos sons. A pessoa fala, você fica assim, o que foi dito mesmo? Foi R? Foi S? Como é que foi? Eu não consegui entender. Então, esses são alguns dos sintomas que pode acontecer, e a gente está falando assim de forma geral,
Tem situações ainda que pode ter mesmo algum problema na questão do aparelho fonador, que é da fala, então não vai sair som, não vai ter a pronúncia adequada, porque não tem o som, tá? Então, há casos e casos, há situações e situações em que a gente tem que estar bem atentas a elas. Alguns problemas ou dificuldades na fala, né, na oralidade. Alterações do sistema responsável pela fala, envolvendo os músculos da boca, a língua, a laringe, ou as cordas vocais, que é o que eu acabei de falar. Às vezes a criança não consegue falar porque ela tem o chamado língua presa, a linguinha fica presa aqui embaixo, então nem se ela quiser a língua não faz esse movimento. Tem situações que são simples, que aí é um especialista, é claro, vai lá e faz um cortezinho, né, embaixo da língua, para que essa língua se solte e ela consiga falar de uma maneira mais adequada. Tem outras situações que não, que é muito mais complicado do que isso. Então, precisa ser avaliado, a avaliação feita, realizada por um profissional capacitado. Não é a gente que vai falar assim, a língua está presa, tem que fazer isso. Então, tem que ter cuidado com essas situações. Dificuldade na audição. Se a criança não escuta, como que ela vai falar corretamente? Se ela não ouve direito, como que ela vai falar as palavras de forma adequada? Então, esse processo, são totalmente interligados. Então, precisa estar ouvindo bem, ouvindo com clareza, para também falar adequadamente. Falta de estímulos, é o que a gente está falando o tempo todo. Se não houver esses estímulos, não vai acontecer um bom desenvolvimento, por mais que a criança não tenha nenhum problema. E alguns transtornos e distúrbios da linguagem. Então, tem situações que elas são simples e elas vão passar com o tempo, com esse estímulo, com esse apoio da família para falar, para conversar, para se expressar. E tem outros que não, que vai chegar num certo nível que você vai ver que precisa da intervenção de um especialista adequado para poder saber se tem algum distúrbio, algum transtorno ou alguma alteração nesse sistema responsável pela fala, tá? Tem crianças que têm dificuldade para engolir, fala deglutição, e isso atrapalha também na questão da fala. Então, não me perguntem detalhes de como que é isso, porque aí sim é um especialista que teria como dizer para vocês e explicar melhor, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses, e aí eu vou dizer para vocês alguns poucos distúrbios e transtornos que tem da linguagem, para que vocês possam ficar um pouco mais atentos. Nós temos a questão da dislalia, que é a dificuldade em articular as palavras ou falar alguns sons, o que causa erro na pronúncia. São causadas por perturbações orgânicas ou má formação na língua. Então, de novo, aqui não é porque a criança quer falar errado. Aqui é porque a criança não consegue falar de forma correta, por causa dessa perturbação orgânica ou má formação na língua. Ela me dá um exemplo. Todo mundo conhece o Cebolinha da Turma da Mônica. O Cebolinha troca o R pelo L. E quando ele diz a palavra errado, não sai errado, sai elado. Tá tudo elado. Então, algumas crianças trocam o C pelo T, pelo D. Então, assim, algumas palavras são trocadas a sonoridade, a pronúncia sai de forma incorreta, mas não é porque ele não quer falar corretamente, é porque ele não consegue. Então, essa disfunção se chama dislalia. Então, o Cebolinha tem dislalia, tá bom? Então, aquilo lá é muito bonitinho na hora que a gente vê nos quadrinhos e tal, mas no dia a dia é complicado, porque como que ele vai escrever corretamente se ele fala dessa forma e que para ele essa forma tá correta, tá certa? Disfemia ou gagueira são as contrações clônicas ou tônicas durante a fala e são responsáveis pela repetição ou bloqueios de certos sons ou sílabas.
Exemplo, quando a pessoa está falando papel, até sair a palavra e você fica deduzindo o que é. E olha que eu peguei uma palavra fácil, simples, para poder a gente conseguir entender. Mas já imaginou ele falar uma frase inteira, parando, picotando toda hora e repetindo toda hora? Então, de novo, não é porque a pessoa quer, ele tem uma disfunção, que são as contrações clônicas ou tônicas, que faz com que isso aconteça, e não porque ele quer. Tem algumas crianças que quando elas têm alguma dificuldade, quando estão aprendendo a falar, aí elas ficam um pouco mais gaguejando, meio que enrolando para ver o que vai dizer, e aí vai com o tempo e acaba aprendendo a fazer dessa maneira. É só a gente ir corrigindo para que ela fale de forma correta, que vai se acertando. Se ela não tiver nenhum problema. Se ela tiver, ela vai continuar fazendo, tendo essa gagueira, né, sendo gago, porque não depende só dela, da vontade dela de querer falar. A afasia ela é mais comum em adultos e idosos. Por quê? Porque ela geralmente acontece depois de algum traumatismo craniano, tumores cerebrais, encefalites, AVCs. Então, muito raramente a criança tem isso, mas acontece. Acontece de acidentes se a criança teve um traumatismo craniano. E aí afeta a questão da fala, afeta a questão de conseguir pronunciar, falar corretamente. É um distúrbio na linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa, perda das expressões em virtude de lesões em alguns centros cerebrais e não por defeito no aparelho auditivo e fonador. Ou seja, ela não tem dificuldade para ouvir, ela não tem dificuldade para falar, mas por causa dessa lesão, por causa do que aconteceu no cérebro, ela não consegue ter essa capacidade de comunicação, tá? Então, isso acontece, geralmente, a pessoa falou a vida inteira conseguiu se expressar verbalmente. Teve uma dessas coisas que já foram citadas, e aí teve a afasia, que é essa incapacidade, né, na comunicação, essa dificuldade na comunicação. Apraxia da fala é um distúrbio motor da fala, caracterizado pela dificuldade de planejamento das sequências do movimento motor da fala, resultando em erros de produção. Então, ele tenta falar, mas não consegue. É como se aqui tá tudo certinho, no cérebro, na decodificação, tá tudo certinho, mas quando chega aqui não sai, não produz o som da maneira adequada ou não consegue falar da maneira correta. Então, é um distúrbio motor da fala, aqui não funciona como deveria. Então, a gente tem que um especialista avaliar e ver o que é necessário para ser realizado. Ecolalia. A ecolalia é um distúrbio na linguagem com repetição da fala de outra pessoa. Ela pode ser dividida em 3 situações: imediata, tardia ou mitigada. De que forma, Elaine? A criança, ela repete igual um papagaio ou igual um gravador. Você foi lá e gravou, depois repetiu. Então, quando é de forma imediata, ela ouve alguma coisa aqui e repete aquilo do mesmo jeitinho que você falou. Vou tomar café agora. A criança repete, vou tomar café agora. Só isso. Ela só repete, só reproduz o que ela ouviu. Se for de uma maneira tardia, ela vai repetir coisas que ela ouviu há horas ou dias atrás. Há 2 dias atrás, ela ouviu a avó dizer assim, vou no mercado fazer compra. Do nada, ela está na sala, ela, vou no mercado fazer compra. Então, assim, não é que ela tirou aquilo do nada, é porque aquilo estava guardadinho no cérebro dela e agora foi reproduzido pela fala. Então, é uma ecolalia tardia. Ou, às vezes, ainda acontece a ecolalia mitigada, que ela repete de forma alterada do que ouviu. Por exemplo, ela citou essas 2 situações, vou tomar café agora, vou no mercado, ou fui no mercado ontem. E aí ela vai dizer, vou tomar café no mercado hoje ou ontem. Então, ela junta as 2 coisas, ou coisas que não tem nada a ver, e fala. Então, essa ecolalia, gente, é muito comum. E aí, o que a gente tem que ficar atento a criança não tem problema na fala,
não tem problema na audição, e sim no processamento cognitivo. Ela não consegue, se você perguntar para ela assim, qual o nome do seu pai? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, nome do seu pai. Qual o nome da sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Ela não vai saber te dizer assim, minha mãe chama fulana, cicrana. Ela não vai saber dizer, ela não te dá a resposta de forma clara, objetiva e com sentido. Ela só responde aquilo que já está gravado, que ela ouviu. Então, a ecolalia precisa ter muita atenção. Geralmente, em alguns casos, se tiver estímulo, se for detectado, com 3 anos a partir dos 3 anos, a criança começa a melhorar um pouco mais isso. Mas se não for olhado, a criança acaba levando isso para a vida inteira e aí ela tem essa dificuldade de verbalização e até dessa decodificação. Porque uma coisa é ouvir, passa pelo processo, né, de decodificação aqui, né, do cérebro, de entendimento, e sai na fala, né, na verbalização. Então, esse processo aqui, ó, ele tem um percurso. E se esse percurso não tiver tudo alinhado, tudo certinho para poder chegar ao objetivo final, que é a fala, não vai dar certo, tá? Então, tem que ter muito atento, tem que estar muito atento para essa questão da ecolalia. E aí a gente entra na questão das dicas, que acho que é o mais interessante para todo mundo, né? O mais importante para todo mundo. Deixe a criança se expressar, deixe a criança falar. Eu já vi muitos casos em que a criança vai abrir a boca, o pai e a mãe, cala a boca, fala não, agora não, pera um pouquinho. E a criança nunca fala. Então ela nunca vai achar que ela tem condição de falar, o que ela pode falar, que momento ela pode falar. Então ela vai crescer com isso de agora eu não posso falar, agora não é hora, eu não quero dizer nada agora, e vai. E aí a outra coisa, não fale por ela. O que é isso aqui? Aí antes a criança fala, uma caneta verde? Não. A criança está apontando para um lugar que quer alguma coisa. O que é? O que você quer? Então deixa a criança falar, mesmo que se for de forma errada, mas aí você vai acertar, vai conversar e vai ensinar da forma correta. Mas não tenta ficar adivinhando. Você quer biscoito? Você quer bala? Você quer isso? Você quer... Não fale pelas crianças. Deixem elas se expressarem. Vocês estão atrapalhando o desenvolvimento cognitivo da criança quando falam para ela. Quando tentam adivinhar tudo que elas querem, tudo que elas estão tentando dizer. Mostre objetos, brinquedos e alimentos e diga sempre, sempre o nome correto de cada coisa. Por quê? Eu conheço algumas famílias que têm mania de colocar apelido em tudo. Só um momento. Colocar apelido para tudo. Nada é o nome correto. Nada é o nome certinho. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a criança tá pequenininha, ela usa chupeta, a boa maioria. Aí é bubu, pepeta, chuque-chuque, que até isso aí na minha cidade é outra coisa, chup-chup, né? Aquele saquinho com suquinho congelado. Então, olha só, quando a criança aprende que chupeta é pepeta, em algumas situações, lá na frente, quando fala a respeito dos órgãos genitais, aí vem a pepeca. Pepeta e pepeca estão muito próximos de nome. E aí a criança é muito pequena para saber diferenciar isso e para ela isso tudo é normal. Então, se alguém falar que vai pegar ou vai mexer na pepeta dela e na pepeca, para ela tá tudo muito próximo. Então, assim, parece que é besteira, mas não é. Até a pronúncia das palavras, elas fazem uma confusão na cabeça das crianças para algumas atitudes, para alguns objetos e para algumas partes do corpo. Então, por favor, diga o nome correto de cada coisa. Chupeta. No começo ela não vai saber falar chupeta, mas aí ela vai aprender e vai aprender de forma correta. Chupeta. Sapato não é papato, porque papato e papá, vamos papar, né, de comer, tá muito próximo também. Então eu vou comer o sapato. Então assim,
são coisas que a gente não para às vezes para pensar. Comer e se alimentar. Então, vamos comer? Eu vou papar, eu vou nanar, eu vou mamar. Então, assim, vamos começar a mostrar para as crianças a maneira correta de se dizer cada coisa. Isso você está contribuindo para que o repertório delas seja autêntico, correto e um repertório amplo do que realmente é. Quando fala assim do soninho, vou dormir, eu vou nanar. E aí, igual eu falei, as partes do corpo. Pepeca, pipiu, pipiu. Geralmente, quando a gente fala dos patos, como que o pato faz? Piu-piu. E aí eu tenho um piu-piu. Então, eu tenho um pato no lugar do meu órgão. Então, tá vendo como que você vai criando? Porque a criança, ela tá nova. Lembra que eu falei que é o HD, que tá zeradinho? Então, ela não tem essas informações que a gente tem. As maldades que a gente tem. E aí, para ela, o piu-piu, que é o pintinho, o patinho, é o piu-piu que eu tenho. Então, como é que é isso? Gente, isso é muito interessante, assim, com quem é autista. Quando a gente fala de figura de linguagem, a gente fala assim, tá chovendo canivete. Não só para o autista, para as pessoas surdas, mudas, eles têm uma outra visão. Quando você fala assim, tá chovendo canivete, a gente sabe que é uma força de expressão, tá chovendo canivete. Para a pessoa, para a criança, para a pessoa autista e para a pessoa surda, muda, literalmente tá chovendo canivete, o canivete tá caindo de todos os lados. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes algumas coisas que a gente faz sem maldade, sem intenção de prejudicar, a gente acaba prejudicando os nossos filhos. Então, nome correto das coisas, nomeie corretamente. No começo eles não vão acertar, eles não vão saber dizer, mas lá na frente eles vão conseguir falar, tá? Não incentive ou reproduza as palavras erradas. Ai, que bonitinho, ele falou tudo erradinho. Ai, que guti-guti, vou falar tão bem. Não façam isso. Falou errado, tá, mas isso aqui é chupeta, caneca, copo, sapato. Deem os nomes corretos, porque aí a criança vai aprendendo. Porque se você achou bonitinho, ele tá falando errado, ele vai falar certo pra quê? Se é bonitinho ou errado. Então, é muito mais agradável falar errado. Então, vamos fazer de forma correta. Então, não incentive ou reproduza as palavras incorretas, as palavras erradas. Diga os nomes associando a figura. Crianças aprendem visualmente também. Então, se é para mostrar o sapato, mostra o sapato. Se é para mostrar a chupeta, o alimento, a figura, o desenho no livro. Gente, façam a experiência. E aí eu tô falando com vocês porque eu faço isso desde o ano passado. A minha turminha de 2 e 3 anos, 3 e 4, eles contam uma historinha. Do jeito deles, sim, mas eles contam de pegar o livrinho lá de novo e ir passando, o ursinho fez isso, eles criam a outra coisa, eles falam, mas eles contam uma historinha através das imagens das figuras. Então façam isso, por favor, de dizer às crianças, associar as coisas, as figuras, aos nomes, para poder eles irem aprendendo e criando essas conexões para eles saberem fazer. Estimule a cantar, isso fortalece a oralidade, memorização e tempo rítmico, o tempo da música. A música foi, parou, agora tem que esperar um pouquinho, e não é aquela coisa desembolada. Quando a gente vai começar a cantar a musiquinha para a nossa historinha, que a gente tem historinha todo dia, aí um começa, o outro começa, um tá lá na frente, o outro tá lá atrás, o outro já desespera. Calma, vamos devagar. Então, esse ritmo, né, essa questão rítmica, para eles irem aprendendo, que é até bom para depois, pro dia a dia mesmo, igual a gente está falando, aquela fala sem ser monótona, mas uma fala mais ritmada, uma fala que dá para subir, descer, fazer elevações. Então, tudo isso se aprende também cantando. E se depois de tudo isso que você olhou, você ainda tem dúvidas, falou, a minha criança tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo dizer o que é. Tem dúvidas? Procure um especialista, um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. O fono, ele vai ajudar nessas questões da fala, se tem alguma coisa relacionada à língua, das expressões, da sonoridade.
O otorrino, ele já vai olhar tudo, ouvido, nariz e garganta. Se tem algum problema nessa questão da articulação, se não está ouvindo direito, se não está saindo, produzindo som. Então, por favor, fiquem atentos aos filhos de vocês. Os filhos da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Então, cuidem deles com carinho, cuidem deles, proporcionando para que no futuro eles tenham a condição de se desenvolverem bem e que não sejam prejudicados por uma negligência da gente. Tá? Às vezes a gente fala, não é nada não, deixa para lá, eu fui falar com 5 anos de idade, meu filho deixa também. Cada geração é um período, é de um jeito. Então não permita que o seu filho fique atrasado em algumas situações, se você pode ajudá-lo a estar desenvolvido, estar à frente. Hoje em dia as pessoas que têm dificuldade para se expressar, para conversar, para dialogar no mercado de trabalho, eles ficam sempre para trás. Sempre para trás. Hoje em dia eles procuram pessoas que são ágeis, que sabem conversar, que sabem se expressar, que sabem repassar uma informação de forma correta. A gente imagina uma pessoa que não consegue decodificar as informações, como é que ele vai passar a informação para outro? Então vamos ter cuidado com as nossas crianças, porque nesse momento eles são frágeis e dependem da gente. Quando lá no futuro eles estiverem maiores, aí são outra história. Mas nesse momento agora eles precisam, né, da gente. E eu queria agradecer imensamente, né, para vocês que vão assistir, para vocês que entraram hoje, né, na live e infelizmente caiu e a gente não pôde trocar, né, essa experiência, essa figurinha de fazer pergunta e responder, mas agradecer, né, muito por vocês terem participado, por terem ficado, por estarem atentos aos cuidados com os filhos de vocês. E aí dizer que essa conversa, né, vai estar no YouTube, no meu canal, e lá nesse canal tem outras palestras, outras conversas, outras informações relacionadas à dificuldade de aprendizagem, algumas questões educacionais, entre outros assuntos. Então, assim, eu espero ter contribuído de alguma maneira para que vocês reconheçam a importância da questão de estimular os filhos de vocês para falar, para conversar, para se expressar, que vocês também se expressem, tá? Porque é necessário, às vezes a gente é adulto e vai passando, você chega no final do dia, a última coisa no mundo que você quer é falar. Mas então, assim, que você também saiba colocar, fazer a sua verbalização daquilo que você sente, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, porque isso é importante. Faz bem em todos os sentidos, faz bem para você, faz bem para quem está do lado e mais ainda para os filhos de vocês. Então, muito, muito obrigada mesmo por vocês estarem atentos à criança e essa semana do bebê, então que ela seja perpetuada por todos os dias e não só do bebê, dos filhos, dos nossos filhos. Beijo para todo mundo, até mais, até a próxima.